Vamos lá, rapaziada! Começou a hora boa. Tudo bem com vocês? Tem umas carinhas aí perdidas que eu não via antes, tá? Vocês estão bem? Tranquilos? Hoje eu vou acalmar vocês. Hoje eu vou fazer você chegar na prova. Você vai sentir que você é um fiscal, porque você vai saber tudo da prova. Tá bom? Beleza? Então eu vou falar tudo, desde o antes da prova, desde o durante, desde o depois da prova. Quando que você tem que ficar preocupado, quando que você não tem que ficar preocupado. O que você deve fazer, o que você não deve fazer. O que você tem que fazer antes, o que você não pode fazer antes. O que você tem que fazer depois, o que você não pode fazer depois. Tudo bem? Então a gente vai ir por partes, tá bom? Às vezes eu vou citar alguma coisa que eu possa falar um pouquinho por cima. Por quê? Professor, às vezes tem uma debilidade, que é o quê? A gente tem um conhecimento aqui. E aí quando a gente fala, a gente subentende que você entende. Tipo assim, pô, eu falei sobre a Revolução Liberal do Porto. Você sabe o que é a Revolução Liberal do Porto? Com certeza você já sabe. Não, você não sabe. É costume do ser humano. Então, às vezes, se eu citar alguma coisa e eu não explicar, você fala assim, professor, explica de novo. Tá? Só levanta a mão assim. E aí olha pra mim e fala assim, ó. Aí eu já falo, tá, vou repetir. Não precisa falar. Beleza? E manda bilhetinho. Oi. Dobra. Ai, gente, eu tô... Olha, gente. Não, a bolsa não é da bolsa, não, filha. Se eu fosse com o valor da bolsa, eu ia trabalhar muito, filha. O tempo que eu trabalhei no cursinho, eu não ia pagar isso aí. Seguinte. Eu de 5. Que isso, menina? Calma, eu peguei usado. Eu acho que isso daí é roubado, mas tudo bem. Tá? Então vamos lá. Seguinte. Vamos começar a nossa aula, beleza? Manual da primeira fase. O que você deve saber antes da prova, tá bom? Então, o primeiro ponto. Antes da prova, você tem que saber o seu local de prova. Vocês falam, mas tem gente que não sabe, vocês acreditam? Tem gente que manda mensagem pra gente no Insta do cursinho, no meu Insta. 11 horas da manhã. Professor, eu não sei onde que eu vou fazer a prova. Deu? Então aprendam. O local de prova você vê lá no site da COPS. Eu não consigo ver, professor. Escuta o que eu tô falando. Você tem que prestar atenção no que eu tô falando. Não tá escrito. COPS. Oh, meu Deus. COPS, tá bom? Então, depois que você descobrir o seu local de prova, você vai fazer o seguinte. Você vai descobrir se isso é longe ou perto da sua casa. Se for longe, você vai pegar o seu celularzinho e você vai abrir aquele aplicativo Google Maps. Você vai ver a imagem daquele colégio, a imagem daquele local de prova. Por quê? Porque a maioria das pessoas se planeja para chegar no horário, mas às vezes tem algum empecilho e começa a chegar um pouco atrasado. E aí na hora você tem que descobrir qual que é o portão de entrada? Não, filho, você tem que saber antes. Na hora da correria, filho, você não vai ficar correndo assim, ai meu Deus, onde que entra? Onde que... Fica desesperado, aí você não entra por bobeira. Então, descobre não só o local, mas como que ele é. Beleza? Olha, eu tô gravando e nem tô aparecendo no vídeo. Tá? Descobre aonde que é o local de prova. Aonde que você vai fazer essa prova. E como que é esse ambiente. Por fora você já vai ter uma noção de como que é o colégio. Então, se for um colégio público, numa região periférica, você já vai saber que você vai estar com uma cadeira zoada. Tá? Que não vai ter ventilador funcionando, que não vai ter um ar-condicionado com certeza, que vai ser quente, talvez vai ter pernilongo. Então já pensa, já projeta o cenário. Não estou querendo te desmotivar, mas pelo menos você tem que estar preparado do que pode vir. Não tem que ser tudo 100% surpresa. Beleza? Então, descobre o local de prova e vê onde que é. Beleza? Segundo ponto. A parte legal da prova, que é comer. Sabiam que tem coisa que não pode comer e não pode beber? Vocês sabem, vocês já têm esse macete. Só que qual que é o negócio? Não vou nem comentar sobre feijoada, tá bom? Não vou nem comentar sobre essas coisas pesadas. Eu vou falar sobre coisinhas simples que às vezes você acha que é de boa e não é. Bom, não inventa de tomar café. Não inventa de tomar energético. Não inventa de tomar esses negócios.
Porque você já vai estar nervoso e ansioso. Isso vai intensificar isso em você. Tá bom? Pensa bem. O que você pode de doce é aquele chocolate. Chocolate leva pra caramba. Leva Snicker, leva Kit Kat, leva Bis, leva barra de chocolate, aquela barra da Hershey de ovo maltine. Aquilo ali, leva. Chocolate é bom porque você esquece que você está passando por uma prova de 4 horas que vai decidir o seu futuro. Você está pensando, nossa, esse ovo maltine, covarde. Você vai ficar de boa, entendeu? Então, pense no que você vai comer. E lembra, isso não é para comprar no dia da prova. Compra no dia anterior, 2 dias antes. Não compra no domingo. Porque o mercado já vai estar cheio normal, que é domingo. Domingo, todo mundo quer ir no mercado. Isso é o que acontece nessa cidade. E além disso, vai ter vestibulando querendo fazer a mesma coisa. Então vai no sábado. Pega o seu sábado, depois do aulão do cursinho, e passa ali no Carrefour. Se mima um pouco, pega um milkshake lá do Chiquinho, faz alguma coisa e aproveita já. Nossa, olha aqui, na Americana tá tendo chocolate barato, vou comprar. Compra tudo no dia anterior. O dia da prova é o dia que você vai ficar assim, mano, eu só preciso ir para lá e voltar. Tá bom? Porque se você for depender da sua família, você sabe como que é a sua família. Às vezes eles vão te prejudicar. Às vezes para te ajudar, fica assim, ah não, a gente vai depois. Deixa que eu resolvo isso depois. E não resolve. Vocês sabem como que é. Tá bom? Não preciso falar sobre a família de vocês conhecem. Então compra antes, beleza? E bebida. Leva água, leva um suquinho, tá? Não inventa muita coisa. Não leva refrigerante. Refrigerante vai ficar quente, vai ficar horrível. E também tem a questão do energético. Ele vai te dar uma energia ali que não vai ser positiva para você. Tá bom? Tranquilo? Também tem uma outra coisa que vocês têm que se atentar. Medicamento. Tem muita gente aí que é medicada, que precisa de um remedinho. Mano, leva. Não esquece isso, pelo amor de Deus. Teve uma vez que eu tava aplicando a prova que tinha uma mulher grávida e que ela precisava tomar um remédio. Essa mulher começou a desmaiar no meio da prova. Imagina eu segurando a mulher grávida caindo. O desespero, filho. Nossa, não passava o Wi-Fi. Eu tava desesperado. Por quê? Porque a mulher esqueceu de trazer o remédio. Ah, professor, eu esqueci do meu remedinho. Eu tô com uma dor de cabeça e eu não consigo resolver. Chama o fiscal, porque todo local de prova tem uma sala médica. Fala lá assim, tô me sentindo mal, tô com a barriga ruim. Não precisa ir no banheiro 1000 vezes para poder pedir ajuda. Fala pro fiscal, fala assim, queria ir na sala médica. Ele não vai perguntar o porquê. Ele vai te acompanhar lá e falar assim, um médico vai tratar você. Ele vai te dar um medicamento, ele vai te acompanhar, ele vai te dar um apoio psicológico, tá? Mas não tenham vergonha de qualquer situação que vocês tiverem. O médico tá lá para isso. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Outra coisa da prova. No dia anterior, não no domingo, os documentos. Aí eu vou falar uma coisa que muita gente erra no vestibular, por causa dessa merda de celular. Por quê? Agora vocês têm CNH digital. CNH digital não vale. Não inventa com CNH digital. Não vem com documento digitalizado. Você vai ser convidado para ir para a sala central e na sala central eles vão falar assim, não pode. Valeu, falou. Então traz um documento seu físico com foto, RG, CNH, passaporte, o que você tem com foto que comprove que é um documento seu oficial, não é cópia, não é cópia autenticada no cartório, não. Ah, professor, tô desesperado, no sábado eu não achei meu RG, não achei minha CNH. Você vai calmamente se deslocar para uma delegacia e falar assim, olha, minha CNH, o meu RG foi perdido, faz um BO para mim, fazendo favor. Ele vai fazer um BO e esse BO que você vai apresentar como documento. Tudo bem? Por isso que eu falo para vocês, é no dia anterior, não é no domingo. 10 horas da manhã você pensa assim, meu Deus, eu não acho o RG. Não é. Tá bom? Tranquilo? E outra coisa, material. Caneta de que cor? Preta. Não é azul, é preta. Beleza? Preta. Dependendo do concurso, dependendo do edital, dependendo do vestibular, às vezes eles falam preta ou azul escura. Mas eu recomendo você fazer com preta. Por quê? Hoje em dia,
a correção de gabarito não é manual. Não vai ter um maluquinho para ver assim, ele acertou um ponto, acertou dois pontos. Não, é digitalizado, é uma máquina que lê isso. A cor azul, ela é difícil de ser reconhecida. Então, usa o preto. E não tem dó de gastar tinta. Pinta de verdade. Aqui, ó, quadradinho. Quadradinho da prova. O cara vai falar para você na hora. Mas, ó, não é X. Não é assim. É tudo, sem dó, sem dó. Não fica com medo de gastar tinta. Tá bom? Porque ele vai escanear isso aqui. Se tiver faltando, se tiver com a tinta fraca, vai dar problema. Desesperou, sua caneta começou a falhar. Você vai lembrar que o professor Daniel hoje falou para você levar pelo menos 2, pelo menos. O ideal você leva 3. Se você é cagão, leva 5. Tá bom? Porque vai ter, quando você esquecer, vai ter uma pessoa lá fora para te ajudar. Mas esse cara vai te vender essa caneta por 5. Tá? E você, como tá desesperado, você vai pagar. Beleza? Então façam isso no dia anterior. Tudo bem? Isso antes da prova. De boa? Até aqui tranquilo. O que nós temos que saber durante a prova? Como que funciona a prova? Quantas questões são na primeira fase? 60. De boinha. 60 questões. São quantas alternativas por questão? 5. A, B, C, D e E. Tá? Então, 5 alternativas. Oh, meu Deus. Gente, por que eu tô falando isso daqui? Sabe por quê? Porque tem algumas pessoas que às vezes estão começando a entender um pouquinho do cenário do vestibular agora e não tem noção disso aqui, tá bom? Na segunda fase isso muda. Eu tenho que comentar porque não é todo mundo que tem esse conhecimento. Segundo ponto, padrões de questões. A UEL, ela tem algum padrão? Ela tem. Principalmente nas minhas áreas de história, tá? História, o que eles vão fazer? Eles vão trazer um textinho de apoio. Eles não vão falar assim, ó, o que foi a lei Bill Aberdeen. Eles não vão fazer isso. Fala assim, a Inglaterra, após o processo da Revolução Industrial, vai fazer mudanças na sua relação sociopolítica com outros países. Uma dessas consequências é a abolição da escravidão em suas colônias. A partir desse momento, a Inglaterra vai pressionar ao Brasil para parar com a escravidão. Um desses movimentos é a Lei Bill Aberdeen. Esse texto de apoio sempre tem. Sempre. Esse texto está lá. Depois vem o enunciado da pergunta. Enunciado de pergunta, você vai sublinhar. Tem um texto lá que às vezes ele te ajuda, ou às vezes você, como está cansado, ele vai mais te confundir. O que você sempre tem que lembrar, assinalar não, sublinhar a pergunta. O que eles querem saber? Qual era o intuito da lei Bill Aberdeen? É isso que você tem que responder. Você não tem que responder quando que acontece a Revolução Industrial. Você não tem que responder qual que é a relação da Inglaterra com o Brasil. Eles querem saber qual que é a lei Bill Aberdeen. O que ela faz? Tá bom? Vai ter muita informação, talvez você esteja nervoso e vai se perder. Lembra, sempre sublinhe a pergunta. Leu as alternativas, acreditou que aquela é correta, deixa marcadinha ela lá e lê o enunciado de novo. Pô, será que é isso mesmo que eu quero para responder? Tá bom? Beleza? Outra coisa que tem um padrão do vestibular da UEL, agora eu já vou ficar com preguiça de escrever. Além de texto de apoio e o enunciado, nós vamos ver o uso de imagem. E você, meu querido vestibulando, meu aluno favorito, você sabe que você não olha para a imagem, você olha para a legenda. Legenda, tá bom? Sabe quando você tá vendo aquela série e você tá querendo entender o que os personagens estão falando? Você não olha para a boquinha deles. Por quê? Você não entende alemão. Você vai ler a legenda. Tá bom? Então você vai ler a legenda primeiro. Às vezes, a explicação do quadro, a explicação daquele mapa, a explicação daquela fotografia tá na legenda. Às vezes você não precisa nem ver essa imagem. A resposta tá na legenda, tá? Mas lembrem, depois que você olhou a legenda, que você vai olhar a imagem. A legenda é o seu guia. Tá bom? Beleza? Viu essas informações? E aí vocês fazem as perguntas, tá bom? Esse é o padrão do vestibular. Um texto pode ser adicionado de uma imagem, pode ser adicionado de algum trecho de algum livro. História, eu conheço os professores que fazem as provas de história. Esses malucos são os doidos da citação. Sempre quer colocar o trecho de algum autor historiador. É o Eric Hobsbawm, vai colocar o Mark Bloch, vai colocar alguns trechinhos para te ajudar. Tá bom?
Esse é o padrão que eles colocam, pelo menos nas questões de humanas. Não me vem com exatos, porque eu não vou conseguir fazer milagre com vocês. Tá bom? Gabarito. Uma coisinha que vocês têm que aprender. Tá bom? Você não é obrigado a fazer tudo que o fiscal está falando ali. Então o fiscal, às vezes, ele vai falar assim, ó, nós recomendamos que você preencha o gabarito a partir do momento que você marca a resposta que você acredita correta. Você não precisa fazer isso. O que você precisa é prestar atenção no tempo. Se falta 30 minutos para acabar a prova e você ainda não passou nada de gabarito, você vai passar o gabarito de que você já fez e aí depois você vai continuar fazendo as perguntas. Quando tiver faltando 5 minutos, aí você vai naquela lá do chute. Tá bom? E aí eu vou ensinar você a chutar. Tá bom? Então, não fica desesperado em marcar toda vez, porque às vezes você sobrou tempo na prova. Você fez a prova em 2 horas e meia, fica 1h30 lá. Não precisa fugir da prova. Fica lá, relê. Vê se aquela pergunta que você marcou, aquela alternativa, faz sentido. Reveja. Às vezes você marcou errado. E aí, se você já passou pro gabarito, já era. Tá bom? Então se atentem com o tempo para escolher a hora de fazer o gabarito. Tá bom? Não fiquem desesperados para colocar na hora, porque são 4 horas de prova e lá tem um relógio marcando e o fiscal vai te avisar. Falta 30, falta 20, falta 15, falta 10, falta 5, falta 3, falta 2, falta 1. Tá bom? Beleza? De boa. Outra coisa, recursos da questão e também com essa relação do gabarito. Por quê? No mesmo dia da prova, sai o gabarito oficial provisório. O que significa? A UEL, a partir das 9 horas da noite, vai lançar lá no site da COPS o gabarito da prova que você fez. Qual que é a resposta certa da 1, da 2, da 3, da 4? Por que a gente chama de provisório? Porque ele muda. Nós temos ações de recurso. Você marcou uma questão 5, e aí você fala assim, professor, eles falaram que a resposta certa era B, na verdade era C. Aí eu vou ler e falo assim, é verdade, a resposta certa é C, não faz sentido ser B. Ou eu leio as alternativas e falo assim, ó gente, essa daqui nenhuma das alternativas está certa. O que acontece, essa questão ela é anulada. Tá bom? Então você viu que você tirou 16, e aí a sua nota de corte era 16 ou 17, e você já fica, ai, não passei, ai, não vou mais pro cursinho. Não deixe de rir. Pelo amor de Deus. Por quê? Depois de algumas semanas, perto do vestibular, sai que você foi aprovado, você vai ficar desesperado. Ah, eu tenho que estudar tudo que eu não estudei, eu não sei o que. Você vai se prejudicar. Tá bom? Então, não fica desesperado com esse gabarito. Beleza? Esse gabarito pode mudar. Tá bom? Não tem uma relação de nota de corte ainda. Por quê? Porque a UEL só disponibiliza essa nota de corte a partir do momento que ela lança quem foi aprovado. Então, como que você projeta isso? Você vê a nota de corte do ano passado. Então, por exemplo, eu quero fazer educação física. Vou ver no vestibular de 2023, ou seja, o vestibular que foi aplicado em 2022, qual que era a nota de corte. E aí lá vai estar aparecendo. Educação física, para cotistas, nota de corte, 15 pontos. Então, da prova, você tem que acertar essas 15 questões. Estão entendendo? É uma projeção, não é uma regra. Só que qual que é o padrão que a UEL está fazendo? É diminuir essa nota de corte. Ela é bem difícil e são casos específicos que aumentam a nota de corte. Por quê? Infelizmente, a geração de vocês não tem interesse em fazer uma graduação. Está tendo uma defasagem de pessoas na universidade. Tem pouca inscrição e tem curso aí na UEL que tem 40 vagas, na verdade só entra 5. Por quê? Porque as pessoas não querem fazer vestibular. Ou que eles ficam desesperados e não conseguem fazer a prova direito. Bom? Beleza? Entenderam essa parte do gabarito? Entenderam essa parte de recursos? Entenderam essa parte da nota de corte? Oi? Eu não consigo entender da questão da anulação lá que você estava explicando, da C, da B, não consegui compreender. São 60 questões. E aí cada uma das questões tem 5 alternativas. A, B, C, D e E. Entendeu? É isso. Todas as questões são assim. Aí você assinala a que você acha que é correta. Tá bom? Alguém tá com uma dúvida? Todo mundo com o coração calminho, né? Eu tô começando a ficar nervoso porque tem muita gente aqui. Eu tô fingindo que eu tô falando pra quase ninguém. Tá bom? A pergunta que faz é, será que eu passei? Se você tá na dúvida, vem. Se você ainda tá inseguro,
Vem. Não deixa de vir para as aulas. Ah, professor, eu já vi que eu não fui bem, não passei. Vem. Por quê? Porque você não vai desistir, você vai continuar estudando. Você vai entrar na faculdade. Nem que seja na marra, nem que a gente pegue a reitora e bote vocês na faculdade. Você vai entrar na faculdade, não quero saber, filho. Tá bom? Se você desistir, ó, a gente tem a ficha de vocês. Eu sei onde que você mora. Lá você escreveu o seu endereço. Eu vou lá na porta da tua casa. Fala assim, ô Esther, o que tu tá fazendo na tua casa? Tá tendo aula agora, fia. Vamos? Beleza? Tá bom? E se tá inseguro, manda mensagem pra gente. Professor, eu não sei como que funciona esse negócio de nota de corte. Vi a minha nota e não sei. Pergunta pra gente. A gente tá aqui pra isso. Tem o Instagram, tem como vocês tirarem dúvida lá. Tá bom? Outra coisa que eu quero que vocês aprendam. O que fazer durante a prova. Tá bom? O que você tem que fazer durante a prova? Primeira coisa que você tem que fazer, tá? Você vai folhear a prova. Você vai se familiarizar com ela. Sente o cheirinho dela, pega ela, finge que vocês são amigos de muito tempo, que é o amor que você perdeu por muito tempo. Por quê? Porque essa provinha vai fazer você, daqui a 5 aninhos, ser uma advogada. Daqui a 4 aninhos, ser daquela profissão que você sempre sonhou. Aquilo ali está realizando teu sonho. Aquilo não tem que ser um peso para você. Aquilo tem que ser o que vai te jogar para cima. Lembra que eu falei que domingo vai ser o seu dia de glória? Ali, ó, a glória chegando, a bênção, o maná do céu, irmão. Tá bom? Ah, ô Xarabanai. Chupa Bala House. Vamos lá. Beleza? Tá tranquilo? Tá? Então você tem que se familiarizar com essa prova. Aí você tá folheando, você vê que faltou a questão 19. Não fica desesperado. Por quê? Você vai falar pro fiscal, ó, faltou a questão 19. A imagem da questão 19 tá burrada. Ele vai falar assim, beleza, continua fazendo a prova. Você já vai ficar... Ué, caralho. O que ele vai fazer? Ele vai lá na sala central, arrumar uma outra prova para trazer para você. Só que lembra, o fiscal ele não pode sair com a prova da sala. Então você continua fazendo as questões que você sabe, que você tá indo, pula essa, e aí depois ele vai trazer uma prova inteira, novinha, para você só por causa daquela questão 19. Tá bom? Então não fica desesperado, mas é bom você ter noção. Porque vai que você tá nos últimos minutos da prova, tem que responder a questão 60, e a questão 60, fia da égua, tá com problema de impressão. Até o cara trocar, você vai ficar desesperado. Então olha primeiro, se familiariza, são 4 horinhas que você vai ter muito amor com essa prova, vai ser muito afeto, carinho, tá bom? Beleza? Então você vai conhecer a prova. Essa parte de conhecer a prova é muito importante, por quê? Porque aí você passa o olho, você vê assim, nossa, caiu sobre o Império Romano. Putz, eu sei tudo de Império Romano, você já vai ficar feliz. Nossa, caiu sobre estequiometria. Eu sei tudo sobre estequiometria. Vamos fingir que sim, tá bom? E aí você já vai ficando assim, pô, legal, tô indo bem, não vai ser tão difícil, tá? Outra coisa que você tem que fazer na prova, tá? Isso você tem que fazer. Você vai fazer o sistema de mais ou menos. Já falei para quem veio nas outras aulas, mais ou menos. O que é o mais ou menos? Você leu a pergunta, você leu a alternativa, você acha que ela tá certa? Você coloca o mais na frente. Você não marca que ela é certa. Você viu a outra alternativa, você achou que ela é errada? Você coloca o menos. Você viu a outra e você não tem certeza? Você coloca mais ou menos. Porque eu não sei. Às vezes tá certo, às vezes tá errado. E você vai indo. Por que que você tem que fazer isso em toda pergunta? Porque chega no final da prova, você não conseguiu responder essa pergunta, você deixa para depois. Você está cansado, são 60 perguntas. Às vezes você não vai ter um olhar tão atento para ver todas elas. E aí, ao invés de você ficar preocupado assim, nossa, será que essa alternativa está certa? Você sabe que o seu eu do passado colocou assim, ó, eu acreditei que essa era mais certa, eu acreditei que essa era mais errada. E você vai confiar no seu eu, tá bom? Tudo certo? Esse é uma das coisas que você tem que fazer. Beleza? Tranquilo? Aquela questão que você não tem ideia, que você olhou aquilo e falou assim, mano, você quer até rir na prova, porque você não faz nem ideia que é aquilo. O cara tá falando em aramaico. Quando tiver essa pergunta, essa questão, você faz isso aqui, ó. Mano,
Que isso? Que isso? Isso daqui não é do ensino médio, não. Entendeu? Você vai fazer isso. Porque quando chegar no final, na parte de chutar, é essa da interrogação que você vai chutar. Bom? Tranquilo? Outra coisinha que você tem que fazer na prova. Você tem que sair da sala. Pelo menos uma vez. Com o fiscal, pelo amor de Deus. Porque o que acontece? Você vai ficar preso numa sala com outras 30 pessoas, 40 pessoas, seja o que for, e você vai ter um papel na sua frente. Você vai ficar ali 4 horas naquela prisão, praticamente. O que você precisa saber? Você tem que lembrar que tem uma vida lá fora. Que aquilo são 4 horinhas. Que você pode ir no banheiro, que você pode beber água. Você pede para ir no banheiro, você nem quer ir no banheiro, você só quer ver no espelho. Fala assim, nossa, olha como que eu sou bonita. Olha como que eu tô bela. Olha como que eu vim com uma roupa combinando. Entendeu? Você dá um sorriso. O fiscal lá de fora, de corredor, sempre tem um fiscal mal encarado, mas sempre tem aquele fiscal bobão, que fica assim, ó, sorrindo pra todo mundo, porque é pra te fazer lembrar que a vida é bela. Então sai, vai beber água, tô nervoso, não faço ideia do que é essa pergunta, tô confuso. Pô, pede pra ir no banheiro, dá uma voltinha, bate perna, estica as pernas, tá? O cara vai colocar aquele detector de metal em você que você tem que fazer a posição da geral, a galera da geral sabe. Tem que fazer a posição da geral, aquilo lá você já estica, já alonga, tá bom? Pelo menos uma vez sai, tá bom? Uma vez. E por último, o que você tem que fazer na prova, tá? Isso é de acordo com você, isso daí é uma recomendação que a gente pode fazer ou não. É o canhotinho, sabe o que é o canhotinho, né? Para quem não sabe o que é o canhotinho, canhotinho é uma parte da prova que é destacada da capa, em que você marcou as alternativas que você acreditou que eram corretas e que você colocou no gabarito oficial. Esse canhotinho você leva para casa. Depende do fiscal. Às vezes o fiscal vai olhar para você e falar assim, ó, não pode tirar o canhotinho até você terminar a prova. Ou às vezes o fiscal vai falar assim, ó, pode tirar o canhotinho, não tem problema. Se não tiver problema, você vai pegar aquela questão 1 e você vai marcar lá no canhotinho, opção A. A 2 você já vai marcar na B. E vai indo, para você não ter que ficar indo e voltando a folha, indo lá para a capa. Se você destacou, você vai fazer e vai economizando um pouquinho de tempo. Quando chegar na parte lá, para você passar em um canhotinho de novo, no final da prova, você talvez não vai ter tempo. E aí você não vai conseguir levar. Tá? Por isso que eu falei que é uma recomendação. Você pergunta pro fiscal, posso tirar o canhotinho? Não posso? Tudo bem. Você não tira. Se puder, tira. Vai lá, vai marcando. E é um momento de paz, de equilíbrio. Pô, você tá lendo um monte de pergunta, um monte de alternativa, você não tem uma pausa? Vai lá no canhotinho, marca lá, B, bonitinho, faz uma letra legal. Tá bom? Gente, tudo que vocês puderem para aliviar vocês na prova, tá ótimo. Tá bom? O que não fazer antes da prova? O que você não pode fazer antes da prova do vestibular? Primeira dessas coisas que você não pode fazer. O que vocês acham? Hã? Não, comer você pode, pelo amor de Deus, vai desmaiar lá. Não pode ir lá na churrascaria chimarrão, tá? O que você não pode fazer antes da prova? Estudar. No dia da prova. No dia da prova. Oh, meu Deus. Então, por exemplo, você está ansioso. Ao invés de acordar no horário comum, você acordou 4 horas da manhã, não consegue fechar o olho, e aí você fica falando, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vou estudar. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não faz isso. Principalmente coisa que você nunca estudou na vida. Eu tô com medo que vai cair pêndulo em física. E eu não aprendi, vou aprender agora. Você não vai. E por você não aprender, você vai pensar que tudo vai dar errado. Então não faça isso, por favor, gente. De coração. Aqui é o Daniel amigo, não é nem professor agora. Não estuda. Também uma outra coisa que você não pode fazer antes da prova. Faltar no aulão. Aqui você vai estudar. Para quem não sabe, sabadão, nós vamos ter um aulão aqui. A partir da 1 hora a gente já vai estar aqui nesse local. E vocês vão ter um aulão de todas as disciplinas. Em história vai ser eu e o Juninho jorrando informações em vocês, tá?
E vocês sabem que eu, em história, já sou, né, o Juninho juntando em 20 minutos. É muita coisa. E também tem outro segredinho. Todo final de aulão, a gente pega todos os professores, colocam eles aqui e fala assim, ó, galera de sociologia, fala o que vocês acham que vai cair na prova. E a gente quase sempre acerta pelo menos uma. Tá? Na segunda fase, quem já fez a segunda fase de história, sabe que na segunda fase de história do ano passado, a gente acertou 2 das 4. Eu coloquei até a imagem que caiu na prova. Então venham, por favor, e se liguem, que às vezes o cara fala assim, pô, talvez possa ter um tema de redação que é relacionado a isso. Você já colocou aquela semente na sua cabeça. Quando vem aquela proposta de redação na prova, você, pô, eu já pensei, eu já sei o que eu vou escrever. Tá? Beleza? Venham para as aulas, não só para a aula que você gosta, daquele professor que você acha bonitão, o cheque todo malhado. Vem para os outros caras também. A gente tem coração, a gente gosta de aluno. Beleza? Outra coisa que vocês não podem fazer antes da prova. Como que eu posso falar? Hã? Também. Depende. Ai. O dia anterior sem descanso. Quando eu falo sem descanso, eu falo de descanso físico. Então, por exemplo, do nada sua mãe, de manhã, 6 horas, fala assim, ela nem te acorda. Você só escuta ela empurrando o guarda-roupa do seu quarto. Fala, não é possível, velho. Não. E ela fala, não, vamos mudar os móveis, vamos resolver tudo aqui. Não faz, tá bom? Porque o nosso corpinho, nas aulas de biologia, você já deve ter aprendido que a gente tem uma recuperação biológica. Você dorme para se recuperar. E você recupera não o seu corpinho, mas também o seu cérebro. Se você recuperou o seu corpinho, quer dizer que uma parte da energia que era para ir para o seu cérebro, ela não foi. Então não faz esforço físico. Alguém pediu para você ajudar a trocar o pneu do carro, fala que você está com a perna manca, não consegue ir. Putz, acabei de ter uma caganeira, não posso. Inventa desculpa. No sábado é o dia da mentira, tá bom? Você não pode fazer as coisas. Fala assim, não, meu professor não recomendou, igual o psicólogo, não posso fazer exercício físico. Lembra do carteiro lá do Chaves? Ai, minha fadiga. Para evitar a fadiga, tá bom? Eu acho que sobre isso antes da prova é suficiente. Se eu lembrar outra coisa, eu falo, tá? O que não fazer durante a prova? Primeira coisa. Ih, vai faltar. Primeira coisa, bebida na mesa. Não deixe a garrafa de água em cima da mesa. Em hipótese alguma. Comida também, mas garrafa, copo, seja o que for, não sonha em deixar em cima da mesa. Por quê? Você é pobre ferrado. Você não tem aquela garrafa da Stanley Super Zica que ela mantém temperatura e que ela não transpira. Se você vai de garrafinha PET, daquele Gatorade, aquela garrafa vai transpirar. Quando você tirar essa garrafa e colocar a prova em cima, a prova vai borrar. Se for no gabarito, tu mais ferrado ainda. Por quê? Se molhar, o fiscal não pode fazer nada. Se molhou o gabarito, ferrou, irmão. Você vai ter que rezar muito, orar pro que você acredita, para Deus, para orixá, seja o que for, para o corretor lá conseguir identificar o que você fez. Não deixa nada que seja líquido em cima da mesa. Por favor. Até comida. Provavelmente vai estar um calor danado. Não deixa aquele seu chocolate aberto em cima da mesa. Vai manchar a prova. E aí, você vai ter que começar a orar. Bom? Não deixa a bebida em cima da mesa. Outra coisa que você não pode fazer durante a prova. Ai. Quando começar a prova, na hora que você entrou na sala, você tem que pensar que é só você na sala. Esquece que tem pessoas perto de você. Esquece de olhar para elas. E esquece também de olhar aquela etiqueta da cadeira deles. Por quê? Naquela etiqueta, tem alguns... Ai, acho que eu vou até ensinar coisa errada.
Naquela etiqueta tem a ordem alfabética dos nomes, para você sentar. Junto daquela etiqueta tem uma outra informação. Tá? Nessa informação, dependendo do que você lê, você pode ficar um pouquinho nervoso. Então não lê, só vê nome. Vê nome. Tá bom? Não vou falar, senão vocês vão querer ver, tá? Vocês vão olhar somente o seu nome. Vai e faz a prova, não repara nos outros. Então, por exemplo, vou ter que falar, que merda. Igual criança, não pode falar que não pode, aí vai querer saber. Dentro da ficha lá, no nome, do lado do nome aparece lá o curso que a pessoa pretende fazer. Não é pra você ficar, eu quero fazer medicina, vou querer ver quem que vai fazer medicina aqui também. Não é pra fazer isso. Não é pra você olhar o carinha do lado e pensar assim, nossa, essa menina, esse cara tem cara de inteligente. Esse safado vai roubar minha vaga. Não, ele não era aluno do cursinho da UEL. Ele nem da UEL é, por quê? Vocês são da UEL. Da UEL ele nem é. O cara já tá perdendo. Ele faz um cursinho aí que o nome do cursinho é bem questionável. E aí, esse cursinho nem especial é. Esse aqui é especial. Cursinho especial para vestibular. O cara já tá perdendo. Então, filha, você tá em cima do pau. Você já tá dentro da UEL. Ele que tem que correr atrás de você. Então, não fica se comparando. Chegou a prova, viu que tem gente saindo, ignora. Tá faltando 4 pessoas. Os 3 últimos vão ficar na sala. Que se dane. Fica. Não fica, eu não quero ficar por último. Fião, você vai sair, você vai esperar teu pai e tua mãe te buscar. Você vai pedir um Uber, ele vai demorar 30 minutos para entrar na UEL. Então o tempo que você estava esperando na sala, você ia esperar lá fora. O busão vai ser uma tristeza. Então fica lá dentro. Tá bom? Não fica olhando para os outros. Tá? E o fiscal também. Às vezes tem um fiscal que são meio besta da cabeça. Ao invés de ficar fiscalizando todo mundo, olhou pra você, achou você lindo, espetacular, esbelto e tudo mais, ele vai olhar um pouco mais pra você. Não fica assim, ele tá querendo saber se eu tô colando. Fião, se acontecer isso, ele tem que provar que você colou. Então, pode ficar tranquilo. Como vai ser as aulas após a primeira fase? Cronograma. Aí o cronograma vai ser divulgado pelos pedagogos, vai estar lá na secretaria. E a gente vai mandar no Instagram também. Mas as aulas vão ser pra você de específico. Tá bom? Então, por exemplo, na tabela do vestibular, quem faz específica de história não tem específica de física. Isso é uma regra. Uma pessoa que faz específica de história não tem aula de física. Então, no momento que estiver tendo aula de física, na outra sala vai ter aula de história. Entendeu? Isso vai ser relacionado com várias disciplinas. Isso vocês vão descobrir depois. Pensa na primeira fase, gente. Esquece a segunda fase. Estamos na primeira. Na segunda fase, eu vou dar uma outra aula sobre isso, como fazer a segunda fase. E eu vou passar... Sabe aquela regrinha de redação do Enem? Que todo professor de redação quase infarta com isso? Eu vou fazer algo que eu odeio. Eu vou passar regrinha de como responder questão de história. Eu vou passar a fórmula todinha. Eu vou colocar lá, o que você tem que escrever aqui, o que você escrever aqui. Eu vou colocar aquele negócio de complete a frase. Você vai fazer isso. Você vai ver isso na segunda fase, tá bom? Então, na segunda fase a gente se vê, na aula. A sala vai estar cheia assim igualzinho. Eu acho que vai estar até mais, né? Tudo bem. Beleza? Outra coisa que vocês não podem fazer durante a prova. A galera do fundo tá ouvindo aí? Tá? Porque o microfone não vai chegar lá, não. Que você não pode fazer durante a prova também. Não, chorar você pode. É verdade. Terceira coisa, a última. Essa é a última. Você não pode ficar moscando na sala. Quando eu digo moscando, é quando você leu aquela pergunta e aí você entra naquele looping reflexivo. Você fala assim, mano, o que eu tô fazendo na minha vida? Onde eu tô? Você não pode ficar assim. Se você começou a ficar desse jeito, pede pra ir no banheiro. E aí quando você for pedir pra ir no banheiro, ou às vezes você fala assim, posso sair pra comer? O fiscal ele já vai entender que você precisa de um tempo fora. Ele vai deixar um fiscal de corredor com você, você vai sentar lá fora, você vai comer o seu salgadinho, você vai comer aqueles cheetos barulhento pra incomodar o outro. Você vai comer aqueles cheetos olhando pra natureza.
que é, se você for boiar, você tem que boiar lá fora. Se você boiar na frente da prova, vai vir alguns pensamentos ruins em você. Isso é praxe. Você vai ficar inseguro. Então, se você for boiar, vai boiar lá fora. Fala assim, eu não tô me sentindo bem, posso ficar um tempo lá fora? O fiscal vai ficar do seu lado. Se o fiscal for legal, ele vai conversar com você. Fala assim, ei, como tá sendo a prova? Não é fácil. Mas é só uma prova. Entendeu? Conversando bem direitinho, você consegue. Tá? Mas não vai levar uma marmita, pelo amor de Deus. Tá? Você come depois. Tá? Já combina com seus amigos, o pessoal aqui do cursinho, você já fala assim, ó, todo mundo se encontra lá no Terminal Central, que a gente vai comer um Biggs depois. Faz assim. Na minha época a gente se encontrava no beco, mas isso aí é outra história. Não vale pro beco, tá? Só se você saber que você passou. Porque senão você vai beber, ficar louco e vai chorar lá que nem criança. Não que isso tenha acontecido com alguém que eu conheço, tá? Beleza? Não, com o Douglas não. O Douglas nem bebe. Deixa eu colocar pra lá, que ali é a parte importante. Como chutar na prova. Isso daqui eu já falei na outra aula pra vocês. Vou repetir, tá? Quantas questões tem na prova? 60. Quantas alternativas? Isso aqui é um saco, eu tenho que repetir. 5 questões, tá? 60 dividido por 5. 12. Ou seja, voltando aqui, ó, presta bastante atenção agora. Se são 60 questões, a UEL, ela segue por um padrão não oficial. Eles não vão escrever isso lá no manual do candidato, tá? Mas eles têm esse padrão por quê? Você com certeza já fez o simulado, você já fez alguma prova, fez o vestibular para uma faculdade particular, e aí você leu a pergunta 1, você marcou C. A pergunta 2, você marcou C. A 3, você marcou C. Na 4, você vai olhar as alternativas e falar assim, mano, eu acho que não é a C. Você nem leu a C, mas você já acredita que não é ela. Por quê? O seu subconsciente acha assim, mano, não faz sentido ter 4 seguidas. Isso é um erro que eles podem colocar. Então eles vão tentar, ao máximo, diminuir essa ocasião. E aí, por exemplo, você fez a prova inteira de 60 questões. De 60 você marcou 25 a resposta C. Você vai falar assim, pô, mano, tem alguma coisa errada. Então eles seguem um padrão de deixar por igual essas questões. Tá? Por que eu tô falando isso pra você? A gente vai voltar na aula. Volta. Olha aqui, ó. O que você tem que fazer durante a prova? Lembra que eu falei do mais ou menos? Quando você pegou aquele canhotinho, você foi e contou. Da alternativa A, você marcou 12 questões. Nossa, vocês estão descobrindo por que eu não faço quadro. Alternativa B, você marcou 11. Alternativa C, você marcou 10. Na alternativa D, oh meu Deus. Alternativa D, você marcou 12 também. E na E, você marcou 12. Beleza? Tranquilo. Você percebeu que faltou algumas questões. Faltou 3 questões para responder. Essas 3 que você contou no seu canhotinho, que você contou no gabarito, são essas que você ficou em dúvida. Você vai voltar na prova. E aí você viu naquelas alternativas que teve uma que você marcou mais, teve uma que você marcou menos, tá? A que você marcou menos, você vai desconsiderar ela. Então, por exemplo, aqui você olhou, tá faltando nessas opções, você colocou que mais ou menos é a B e a C você marcou menos. Na hora que você for chutar, você vai chutar em qual? Vou repetir. A B, você marcou mais ou menos. Na C, você marcou menos. Qual das duas você vai chutar nessa ocasião? Na B. Ou às vezes acontece do quê? Você fez a prova, aí é o jogo da roleta, tá? A gente tá chutando. Eu não tô falando que isso daqui é a resposta do universo, tá bom? Por exemplo, você foi e contou e você viu que você marcou 13A. Ai, meu Deus! Não foi 12. Gente, são 60 questões. Uma não vai te desclassificar assim não, calma. Beleza? Tranquilos? Então você vai ver que tem 13, tem algumas que tem mais, tem algumas que tem menos. Você vai fazer um parâmetro nesse momento. Teve um aluno aqui do cursinho,
da noite, que ele contou a história pra mim, não sei se é fake news, mas eu acreditei e eu vou passar pra vocês, tá? Ele fez o simulado aqui. E aí, segundo ele, teve várias questões no simulado que ele não soube responder. E ele fez isso. No simulado, ele acertou 30 questões. Pô, se isso daqui não funciona, eu tenho cabelo. Por favor, gente, tem que fazer isso aqui, faz. Por favor. Beleza? Sobrou tempo, é sobrando tempo, tá? Não vai fazer isso faltando um minuto. Querer contar a questão pra poder chutar. Não, aí você vai a do Duni-Duni-T, tá? Beleza? Esse é um dos métodos de chutar. Outro método de chutar, tamanho de alternativa. Tamanho de alternativa. O tamanho de alternativa, ele é importante também. Eles tentam disfarçar isso, mas muitas das vezes acontece de passar essa situação, que é o quê? Se eu falar para algum de vocês, eu preciso que você me conte 5 histórias diferentes de que um professor do cursinho tá vendendo droga. 5 histórias diferentes. Uma delas tem que ser verdade. Você tem que inventar 4 mentiras que sejam convincentes e só uma tem que ser a verdade. Se você sabe da história do professor que é traficante, você vai ficar desesperado para falar a verdade. Quem faz a prova é um professor. Ele é formado para ensinar o certo. Na hora da prova ele tem que colocar o errado. É inconsciente, tipo, é contra-intuitivo. Então o que acontece? A maioria das vezes, o cara, quando ele vai contar uma mentira, ele quer que seja uma mentira rápida. Então, por exemplo, o cara tá traindo a mulher. Ele não vai falar que, nossa, hoje eu fui no futebol com os amigos, eu fiz o seu gol, não sei quem caiu, se machucou. Ele não vai inventar a coisa. Ele vai falar assim, hoje o jogo não foi bom. Não tava legal, não. Pô, hoje foi legal. Ele não vai desdobrar a história. Por quê? Quanto mais informação ele dá, mais chance de descobrir que é mentira. Estão entendendo? Então, às vezes, aqui você já tá no desespero. Tem 2 alternativas que você tá lá. E aí tem uma alternativa que ela tá gigante, a outra tá pequenininha. Você vai pensar, tem um mentiroso aqui. Tá bom? É esse padrão que você vai ver também. Beleza? Outra coisa. Isso daqui é tanto dica, tanto chute, tanto uma parte de dica para você fazer a questão. Toda vez que você for ver uma alternativa, principalmente de humanas, e que tem palavras de valor, que tem palavra de justificativa, fica atento. Por quê? O historiador, na teoria, ele tinha que ser neutro. Mas aí vocês já aprenderam comigo que neutro é só shampoo de bebê, Johnson's Baby. Ninguém é neutro. Tá? Então, quando tem alguma alternativa falando um sentido de valor, um sentido de, isso foi melhor, isso foi pior, não aceitem essa alternativa. Por quê? Porque isso é um erro de estudante. Isso não pode ser um erro de professor. Se ele cometer esse erro, essa questão vai entrar em recurso. Porque não faz sentido, nós somos cientistas. A gente não tem que trazer um sentido moral para aquela questão. Eu sei que nas aulas de história, moral, ética, está vinculado. Não tem como eu falar sobre o antissemitismo, sobre a perseguição dos povos negros, sem ter um sentido moral. Porém, no vestibular eu não posso colocar isso. A escravidão foi ruim. Não vai ter uma pergunta assim, mas vocês entenderam. E também, quando o cara se justifica muito. O Concílio de Trento vai fazer com que essas pessoas mudem de característica. E por conta disso, acontece o processo revolucionário de tarará, tarará. Ele está se justificando muito. Entendeu? Então tomem cuidado. Toda vez que você vê que o cara tá meio que se justificando, parecendo mentiroso, falando assim, não, é porque na verdade eu cheguei atrasado na bola, por isso que o Fernando não me viu lá. Não, é porque na verdade o Fernando foi embora mais cedo, e aí por isso que ele não me viu. Entendeu? Ai, me viu. Ui, meu Deus. Ô, gente, dá aula desde as 7h30 da manhã até... Hoje eu vou dar aula até 9h20.
Fião, você vai gastando. Beleza? Entenderam? É só coisa para você ficar atento. Professor, isso é uma regra? Não. Mas é um padrão humano. A gente repete essas coisas. A gente faz isso direto. Oi? Isso. Por exemplo, questão de história do Brasil. O que vocês erram pra caramba. Juninho, desculpa, Juninho. Tô metendo colher no negócio dele. História do Brasil. Normalmente o vestibular da UEL, quando ele vai falar de escravidão, ele vai falar tanto da escravidão negra, tanto da escravidão indígena. Você foi ensinado errado no colégio, desde o fundamental, que o indígena não foi escravizado. Ele foi escravizado, principalmente aqui no Sul. Por quê? A população do Sul, as capitanias do Sul não tinham dinheiro para comprar escravizado africano. Então eles sequestravam o indígena aqui para trabalhar nessa produção. É por isso também que aqui na região ao sul, nós vamos ver as pessoas com uma tonalidade de pele mais clara do que a população do Nordeste. Porque é lá que são levados esses negros escravizados. Porque era caro comprar. Então, para trabalhar aqui, ele não vai pagar um valor assalariado para esse indígena. Ele vai escravizar ele. E quando entra em crise, não consegue mais comprar um escravizado africano, ele vai escravizar o indígena de novo. Então, sempre que aparecer assim, no Brasil não houve escravidão indígena, tá errado. Quando é regra, quando fala assim, nunca aconteceu, toma muito cuidado. Muito cuidado. A gente não gosta de colocar sentido absoluto nas questões. Em história, a gente odeia colocar sentido absoluto. Anteriormente era feito isso, mas hoje em dia a gente não faz. Por quê? Se eu falar aqui no cursinho, todo aluno do cursinho da UEL tem o costume de matar a aula, eu vou estar sendo injusto. Por quê? Porque tem alunos que não fazem isso. Às vezes ele só fica ali fora, tal, mas matar uma aula, não vir pro cursinho é outra história. Toda vez que aparecer um sentido de valor nessa perspectiva, tomem cuidado também. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Vocês têm 5 minutos de dúvida. Até algum professor aqui brigar comigo. Ai, eu tinha esquecido disso. Eu vou até tirar que tá dando calor. Nossa colega perguntou se existe algum modo de responder aquelas perguntas de verdadeiro ou falso. E aí eu também vou juntar com aquelas de afirmativa. Afirmativa 1, 2 e 3. Lembra que eu falei do mentiroso? Principalmente nessas de verdadeiro ou falso que a gente pega o mentiroso. Também na parte da afirmativa, porque a afirmativa eles sempre deixam desequilibrado. Tem uma afirmativa que ela é gigante, tem uma afirmativa que ela é pequena. Não é uma regra, mas vai aparecer isso, tá bom? Outra coisa que você vai fazer nessa parte de afirmativa. Você não vai pensar somente na afirmativa, você vai pensar nas alternativas. Então você leu a 1 e a 1 tá errada, você vai procurar lá nas alternativas, você não lê as outras afirmativas, você vai procurar nas alternativas qual que não tem a 1. A que não tem a 1, você já vai fazer um maisinho ali. Aquela que tem a 1, você já meio que ignora ela. Fala assim, não, isso daí já foi. Porque, o que eles fazem? Nessas de afirmativa, no primeiro momento ele te assusta, mas no segundo ele te ajuda. Porque quando você corta a alternativa 1 e corta a afirmativa 1 e a afirmativa 2, só sobra a 3 e a 4. Então você já cortou praticamente metade das alternativas. E aí aquele padrão de chute vai te ajudar também. Tá bom? E a UEL, ela tem um negocinho que é o seguinte. É uma regra que eu percebo, tá? Sabe aquele banco de questões que tem lá na apostila de vocês? Eu que sou o maluco que fica organizando aquilo. Eu que mexo lá na expectativa de resposta. Então, as questões ali tem algumas que eu sei até de cor. Então, o que eles fazem? Nessas de afirmativa, eles não gostam de colocar, por exemplo, 1 e 4. Eles não colocam um distanciamento tão grande. Eles colocam um próximo. Então, por exemplo, 1 e 2, ou 1 e 3, ou 2 e 3, ou 2 e 4. Ele não vai colocar 1 e a 4 certa. Porque é um distanciamento muito grande. Você está tendo um triplo de trabalho. Você está lendo uma afirmativa, você está vendo se ele é certo ou não, e também você está vendo as alternativas. O seu cérebro, se ele não estiver muito adaptado para isso, vai te cansar e você vai se embananar todo. Então eles não colocam tão distante. Lembra? É um padrão, não é uma regra. Tá? Então se você está em dúvida naquela alternativa que está a 2 e 3, com a 2 e
A4, você já fica um pouquinho mais alerta. Principalmente quando é aquela que você está em dúvida entre a 1 e a 3, e a 1 e a 4. Você vai ficar mais propenso a 1 e a 3. Tá bom? Tudo bem? Estão tranquilos? Agora, eu queria ter um momento legal. Por quê? Eu só falo coisa ruim para vocês o ano inteiro. Hoje foi a aula que eu tentei acalmar vocês, tá? Quero que vocês se sintam bem na prova. No dia anterior, meia-noite, tá desesperado? Pode mandar mensagem pra gente. A gente vai responder. A gente sabe que nessa semana é a semana que vocês ficam malucos. Tá? Tem aluno que manda áudio de 5 minutos pra mim, 4 horas da manhã. Amigão, não vai rolar. Eu sei que às vezes vem na sua cabeça que você tem que falar e tal, mas não vai rolar, tá? Eu vou falar na hora que eu posso. Mas vem conversar com a gente, fala que tá nervoso. A gente tem psicólogo aqui, tá? Tem a Carol, tem o Paulinho, tá? Conversem com eles, beleza? Conversa com a gente. Tá em dúvida de alguma coisa, fala com a gente até sábado. No domingo, só vai falar com a gente, fala que gosta da gente, fala que o Samuel tá com a barba bonita, tá bom? Não pergunta de conteúdo, tá bom? Boa prova pra vocês, beleza? E pra quem vai ficar de noite, até logo. Eu vou ficar com vergonha.